bem-vindos, seja bem-vindo ao canal Despertar Místico. Bora fazer leitura para o signo de Libra, librianos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, leitura geralzona, intuitiva e é uma leitura atemporal também, né? E é uma leitura que não tem tema específico. Amados, as minhas leituras, elas são leituras terapêuticas, então não é só previsão de amor, não é só previsão de ganhar na Mega Sena, ou aliás, não é... Não é previsão de acertar na Mega Sena, tá? Aqui as leituras elas têm todo o toque terapêutico, que é o quê? É mostrar para você o que você está fazendo de errado na vida, o que você tem que mudar, o que você tem que melhorar, quais são as questões que estão te afetando emocionalmente, mentalmente. Então, para quem gosta, fique, né? Então, bora lá. Às vezes tem amor, tem, às vezes tem amor, às vezes tem previsão, sim, de riqueza, tem. Mas as leituras, a tendência é ser mais, né, na linha terapêutica, tá? Vamos lá então, libriano de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, o que vem para o signo de Libra? Uma cartinha, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, hypar os vídeos do canal. A carta da limpeza, jogue a negatividade para longe. A espiritualidade chama aí os librianos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, fazerem uma limpeza, né? Olha o número da carta, 23, 13 mais 2, número 5. 5 fala de finalizações, né? De transições, de mudanças de vida, de mudanças aí de pensamento, de questões aí que você precisa realmente transicionar, sair de uma situação para uma nova. Mas antes precisa fazer a limpeza, né? Jogue a negatividade para longe. Aqui tem questões aqui de energias, às vezes, um pouco pesadas na tua vida. Pensamento... até falar, né, falar muita coisa ruim, né, então tudo isso precisando aqui ser mudado, tá? Fundo deck, intuição, aceite o convite e deixe-se guiar. Pede para você ficar mais introspectivo também, mais introspectivo, ouvir a tua intuição, ouvir, né, o teu interior, não ficar só no externo, né, gente? Vamos ver o que vem. Por favor, uma carta para o libriano de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, uma carta para o signo de Libra. Uma carta, caiu a carta do 10 de Pentáculos, fundo do deck a morte. Eita, lelê. Abrimos com 10 de Pentáculos. 10 de Pentáculos é a carta do tudão que a gente chama, né? Casa, cachorro, papagaio, família. Então... tem alguma coisa nessa energia, tá? Então a gente já abre com esse desejo de construir tudo isso, de ter, né? Também pode estar falando de vida material muito boa, então tem essa pegada. A carta do diabo, se a gente está falando de dinheiro, sim. Eita, lelê. Olha, atrás do diabo vem uma rainha de espadas. Podemos estar falando aqui de separação, de divórcio, podemos também, tá? Também podemos estar falando aqui de uma energia de dinheiro, de querer construir algo relacionado a uma vida estável, uma vida boa, né? Vamos tirar mais carta do que a gente está falando. Signo de Libra, Libra de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, a carta da força, a carta do Rei de Copas. Olha, aqui você aparece com uma energia de Rei de Copas, a energia de conquista, a energia de amor, mas existe aqui um 7 de paus, né? Aqui tem uma insistência, uma persistência ou até uma proteção, né? Então aqui, dependendo da situação, muitos querem, né, investir, ou alguém, tá, gente? Também pode ser aqui uma tentativa de se declarar, de chegar, e aqui essa pessoa resistindo, ou vice-versa. Lembrando, vocês que tem que fazer o encaixe, tá? Às vezes a leitura vai diretamente pro signo, às vezes é pra pessoa qual o signo tá lidando aí, tá? Mais uma... Eita! Mais uma carta, apenas mais uma carta. A carta do diabo. Eita, lelê, vamos tirar tudo aqui primeiro. Carta do diabo e a carta do 7 de paus. Fundo deck, rei de paus. 7 de copas, rei de paus. Rei de paus é o rei conquistador, né? É o rei conquistador, é o rei que investe muito, né, na energia, na dinâmica, é um rei que está ali sempre, né, com muita energia, com muita vontade de conquistar. Aqui a espiritualidade fala que para você chegar no teu 10 de ouros, você tem que superar coisas ligadas ao dinheiro, tá? Ao financeiro e às escolhas erradas. Por quê? Porque nós fechamos com 7 de copas. 7 de copas é uma carta de ilusão. É uma carta de escolha? É, mas é uma carta de ilusão, de cuidado com as escolhas que você faz. Ao lado do diabo aqui, ele nos leva muito a uma energia de escolhas erradas, de escolhas levadas pela ilusão.
A carta da força, ela fala aqui para superar, né? Para você enfrentar, para você ter um entendimento dessa situação e mudar. Então aqui existe a necessidade de fazer escolhas mais, né, racionais, mais reais, para você chegar no teu 10 de pentáculos aqui, tá? E outra, né, amados, o rei de paus, ele tem várias características, mas uma característica que, assim, me pega muito é a característica de querer as coisas na hora, para agora, sem a questão do futuro. O rei de paus, ele é muito fogo de palha, né? Então, quando tá ali, vai nas coisas, e investe ali, investe aqui, e ele não é um rei de ouros, né? Que vai aos poucos, crescendo, né? Ele é muito dinâmico, né? E esse dinamismo dele peca por falta de insistência, persistência, trabalho duro. O 10 de pentáculos, o que o 10 de pentáculos está fazendo na mesa? Libra, o que o 10 de pentáculos está fazendo na mesa, por favor? 10 de pentáculos, cavaleiro de copas, fundo do deck, o mundo. Aqui a espiritualidade fala de uma nova oportunidade que você pode ter, né? O mundo fala dessas novidades, dessa nova oportunidade. Aqui você recriando algo em cima de uma torre, tá? Então aqui o universo te traz uma oportunidade, uma possibilidade, mas para isso precisa finalizar um processo para começar outro, tá? Vamos continuar. A força, o que a força está fazendo na mesa? A força, o que a força está fazendo na mesa? A força veio o par... Ai, vieram duas, gente, não posso aceitar. O que a força está fazendo na mesa? Apenas uma. A força 4 de copas. Fundo do deck, pagem de paus. Vocês viram que tinha caído, né? Sempre quando cai aqui, depois volta. Pagem de paus. É a velha história, né? Olha aqui, a velha história. O pagem de paus, gente. Aqui tem algo de futuro, beleza. Tem um futuro, tem algo que você está planejando, mas cuidado com pagem de paus, com rei de paus, cavaleiro de paus. Aqui o pajem de paus, ele é muito no fogo de palha, né? Ele se empolga. E ele se empolga mais ainda porque ele é um pajem, né? Ele não tem conhecimento, sabedoria, ele é juvenil, né? Então tem essa energia aqui. Aqui a força pede para você superar uma energia até de uma certa, não digo depressão, mas sabe, uma insatisfação, um desânimo. Aqui eu sinto vocês precisando superar um desânimo, uma depressão e excesso de passado, tá? Porque o 4 de copas é a pessoa que fica olhando para aquilo que ela teve e não olha para aquilo que o universo está ofertando. Ela fica relembrando, naquele tempo era bom, naquele tempo era isso, naquele tempo era aquilo, sabe? Então aqui a espiritualidade pede para você superar essa energia de ficar se lamentando, de ficar olhando para o passado, de ficar lembrando do que você teve, do que você tinha, tá? Mas cuidado, tá? Cuidado, porque o pajem é como se, para você sair dessa energia, você sai porque você se empolga com outras ideias, né? Mas não é isso também não tá certo. Eu tô aqui triste, depressivo, né? Preciso superar isso. E apareceu ali uma oportunidade de um grande negócio. E aí, tipo, sabe? E esse grande negócio muitas vezes é o quê? É um 7 de copas, uma ilusão. E aí você precisa sempre, parece, de um negocinho ali para te trazer um entusiasmo, para te trazer uma vontade de sair dessa vibe, de sair dessa energia, né? Você sempre precisando ali de um gás, né? E sendo que isso precisa ser interno, isso precisa ser trabalhado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é uma proposta que chega, uma situação que chega, aí você se alegra, vai, mas aí isso não tem consistência. Tem que ser interno, tem que fazer um trabalho interno. Por isso que veio a carta da força. O diabo, do que a gente está falando? O diabo libriano, o diabo, signo de Libra, do que a gente está falando? A carta do diabo. 8 de espadas. Aqui tem uma questão, de novo, gente, agora veio pagem de espadas. Você está lidando muito com energias de coisas, de situações que não tem futuro. Pagem de paus, pagem de espadas. O pajem de espadas, ele não consegue ter um alicerce, né? O pajem de espadas ele tem a tendência a não construir, né, algo, porque ele vai lá, ele desanima, ele destrói, ele perde. O lado luz dele é ser detalhista, trabalhar toda essa energia. Mas como as cartas vieram negativas,
Quando as cartas caem negativas, 1, 2, 3 negativa, eu uso também o fundo do deck como negativo, tá, gente? A não ser que seja uma carta muito positiva, né? Mas não é uma carta positiva, quer dizer, é uma carta que tem os dois, né? Os dois lados. O diabo com 8 de espadas. Aqui você está aprisionado, você precisa de uma libertação com relação àquilo que você acha que é prazer na vida, tá? Você acha que o prazer na tua vida é sair ali e torrar dinheiro. Você acha que o prazer da vida é sair ali e ter luxos. Você acha que o prazer da tua vida é sair ali e ficar com uma pessoa e curtir a noite toda com a pessoa e depois no outro dia nem saber o nome dela. Então aqui é como se você tivesse, porque o 8 de espadas é uma carta de aprisionamento e ela veio clarificando o diabo. Você está aprisionado em situações que não são tão legais. Você está aprisionado em ganhos financeiros, em prazeres, seja prazer de bebida. Aqui tem muito uma energia nesse sentido, tá? E isso não é legal, isso não te traz... eu sinto assim uma pessoa que busca satisfações espontâneas, busca empolgação no externo para conseguir alcançar o 10 de ouros. Mas como que vai alcançar o 10 de ouros agindo desse jeito, né? O 10 de ouros é uma construção. A carta de ouros é terra, gente. Na terra nada germina do dia para a noite. O carro, fundo do deck, 2 de paus. Tem uma decisão aqui que você precisa tomar. O 7 de copas veio clarificado com carro. Aqui, de novo, eu vejo você fazendo escolhas, tomando decisões. 2 cartas de decisões, mais uma carta de opções aqui. Então aqui parece que de novo você toma decisões e escolhas baseado naquilo que você não tem nada de concreto. Gente, 7 de copas, o 7 de copas não é nada concreto. Copas, estamos falando de água, de emoções. A água, ela muda. Se tu põe ela num copo, numa xícara, numa panela, num prato, ela vai mudando as formas, né? Então aqui é sempre como se vocês fizessem escolhas baseado em coisas de ilusão, em coisas de momento, em coisas de emoção. Mas você quer chegar no teu 10 de ouros, né? A gente abre e fecha aqui. A gente abre com 10 de ouros e fecha com carro. Eu quero chegar no meu 10 de ouros. Mas você entende que a leitura, quando eu tiro, né? Eu vou tirando as cartas. Eu tiro 4 em cima e 4 embaixo. Então, o que acontece? Eu sempre trago a carta que abre e a carta que fecha como as cartas principais. E as do meio é o desenrolar da situação. Então, eu quero meu 10 de ouros e eu quero ir firme e forte até ele, o carta do carro. Mas como que eu vou encontrar esse 10 de ouros? Aqui tá difícil, tá? Porque tem muita coisa aqui que precisa ser mudada e precisa ser trabalhada para que as coisas realmente funcionem. Vamos pedir clarificação? 10 de pentáculos e cavaleiro de copas, o que a gente está falando? A carta da criança, a carta do navio. Aqui tem uma oportunidade que pode estar distante, tá? Pode estar fora da onde você está, um reinício de vida, um recomeço. A carta do cão me fala de amizade, parcerias, alguém te auxiliando, alguém te ajudando. A carta dos lírios me fala dessa paz, dessa tranquilidade, dessa justiça. Me fala de uma situação de tempo. Me fala aqui de uma mudança também, tá? De uma mudança de rota. O diabo com o 8 de espadas, a montanha, a árvore. Mas existem dificuldades aqui, tá? Essas dificuldades muito ligadas aqui àquilo que você acredita que é a solução para a tua vida, tá? Embora você tenha parcerias aqui que possam te ajudar. 7 de copas e o carro. 7 de copas e o carro. 7 de copas e o carro. O caminho, fundo do deck é a estrela. A estrela ela fala dessa guiança, tá? Existe uma guiança da espiritualidade. A espiritualidade aqui me fala também de uma mudança. Ela fala muito de se encontrar, de rotas, né? Então aqui nós temos a montanha e os caminhos. Parece que a vida, por mais que você tenha aqui boas parcerias, você tenha boas amizades, você tenha pessoas que possam te auxiliar, essas pessoas elas te auxiliam, mas elas não vão caminhar por você, tá? Então a montanha, ela veio clarificando aqui o diabo com o 8 de espadas, né? Então a tua vida, muitas vezes ela tá bloqueada, a coisa não tá fluindo, não tá funcionando, porque é você que tá se colocando nessa energia, né? É você que tá gastando mais do que você tem, é você que tá escolhendo o que te dá prazer momentaneamente, é você que não tá querendo construir algo de futuro.
E a torre não, a montanha, ela fala, se a gente está falando, né, como reverter essa situação, a montanha ela fala de ter esse sacrifício, né, de ter esse trabalho, de ter que subir essa montanha, de passar, né, por perrengues ali, que a coisa não vai ser fácil. Então é necessário uma mudança aqui de visão, tá? Mudança de como você vê a vida, de como você consegue perceber as coisas que acontecem na tua vida, de que modo, né, você precisa perceber. Aí nós temos o 7 de copas, o carro e os caminhos. Decisões de novo, né? Eu vejo que você vai ter que tomar uma decisão muito importante, né, ainda aí na tua vida, tá? Existe uma decisão muito importante que você vai precisar tomar nos próximos dias, meses, enfim. Você pode estar lidando com o signo de Capricórnio, signo de Leão, signo de Câncer, signo do elemento de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, signo do elemento de água, Peixes, Câncer e Escorpião. Me fala como que o libriano vai sair dessa situação. A carta do Cavaleiro de Paus, uma proposta, uma mudança, um convite. Eita, viraram muitas aqui. Como que o libriano sai dessa situação? Que atitude ele deve tomar? 10 de paus. Que atitude ele tem que tomar? Que atitude ele tem que tomar? Ó, aqui a espiritualidade fala de uma proposta que vem para mudar totalmente a tua vida, tá? Fundo deck, 8 de paus. 8 de paus, não, desculpa, 8 de pentáculos. Aqui a espiritualidade fala de finalização de um ciclo para que um novo comece. Pagem de pentáculos me fala de alguém que tem uma proposta nova e essa proposta ela tem uma pegada de futuro. Mas para isso nós temos o quê? 8 de ouros, o trabalho, a dedicação, o aperfeiçoamento. Porque do jeito que você está trabalhando, lidando, vivendo, não está fluindo. Olha aqui. Cavaleiro de paus, 10 de paus. 10 de paus é aquela carta de repetição de padrões, gente. Aquela carta que parece que você faz e nunca chega a lugar nenhum. 10 de paus é um cansaço. Por quê? Porque você age com o cavaleiro de paus. Você vai na empolgação, né? Cavaleiro de paus, ele fala dessa empolgação. Ah, apareceu uma proposta, eu vou lá e faço, eu me jogo, ou eu vou. Cavaleiro de paus, ele não pensa muito, ele vai pelo fogo, pela paixão, pelo entusiasmo. Então você aqui, ó, muitos dos teus entusiasmos estão te levando a um 10 de paus, a uma colheita infrutífera, a não colher nada. Mas agora a gente vê que nós temos aqui uma proposta que chega e essa proposta ela vai finalizar. Você vai ter que finalizar aqui coisas que não tem base nenhuma sólida na tua vida, tá? E começar do novo como um pajem de pentáculos, o aprendiz, aquele que se dedica, aquele que constrói. E tudo isso aqui, ó, com 8 de pentáculos, se dedicando, se aperfeiçoando, dando tempo para que o teu trabalho, para que as coisas aconteçam na tua vida, tá? Senão, gente, nada muda. Amados, essa foi a leitura. Espero que tenham gostado. Desejo tudo de bom. Até a próxima.